Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Um videocast do CIDEUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, com o apoio da Fundação Eugênio de Almeida. Muito bom dia a todos novamente. Este é o Reserva Aberta. Hoje estamos com o Dr. Hugo Guerreiro no Museu do Azulejo e vamos então começar a nossa conversa. Doutor, muito bom dia. Obrigada por nos acolher nesta casa e gostávamos então de começar a nossa conversa exatamente pelo início em termos do edifício e da ocupação com a coleção Berardo aqui neste edifício. Tentámos perceber a história e até que ponto, ou desde a história do edifício até culminar aqui à nossa coleção. Muito bem, então isto é um palácio de uma família que buscou a nobilitação. No fundo é uma afirmação de poder dessa família, os Henriques da Silveira, e que na década de 50 do século XVIII concretizaram este palácio no que era então a rua e o espaço principal do concelho, não é? Era uma família de alta burguesia, mas são pessoas que se fizeram, ou seja, a família veio do norte de Portugal, da parte da mãe, portanto, a parte materna que era aqui da zona de Olivença, Estremoz, e eles então, procurando a nobilização, porque era uma família muito rica, concretizaram então este palácio. Há uma grande figura que está aqui associada, que pertencia a essa família, o António Henriques da Silveira, que foi eleito em Coimbra, um homem de Pombal, um homem que estava bastante à frente do seu tempo e uma pessoa que de facto marcou a terra, até que entrou em esquecimento no século XX, mas foi resgatado à memória, e aqui estamos na casa dele com este grande museu. Entretanto, com o fim da família, por falta de filhos, casamentos nomeadamente com o Escota Falcão de Coruche, o palácio foi vendido a uma nova família emergente que surgiu no Alentejo, a família Reynolds. Pessoas que se instalaram também aqui em Estremoz, associadas à indústria da cortiça, associadas à vitivinicultura, portanto, pessoas que trouxeram novas ideias, uma determinada forma de trabalhar e que compraram este palácio. Aqui viveu também o José Rodrigues Tocha, outro homem também muito interessante do século XIX, um homem que tinha formação de engenheiro, portanto, tirada em Lisboa, um homem também à frente do seu tempo, um homem ligado às minas, tinha minas quer no Alentejo, quer na Extremadura espanhola, um dos primeiros a projetar uma ponte sobre o Tejo, pouca gente sabe disso, e um homem que tinha um projeto para Estremoz. Também uma figura, além de controversa, muito interessante, acabou os dias em Lisboa, quase como exilado político aqui de Estremoz, a dar aulas no Liceu Passos Manuel, à frente da direção da agricultura. Era um homem bastante interessante, mas nunca foi proprietário, mas o palácio ganhou o nome dele, tanto que hoje conhecemos-o como Palácio Tocha e não Palácio Henriques da Silveira, o que é uma daquelas curiosidades da história, e nunca foi proprietário. Algo mais interessante, também um homem que esteve ligado ao vinho, além das minas. Entretanto, entrou na família Fonseca e o palácio foi habitado pela família. Entretanto, a família saiu daqui, o palácio estava já em poucas condições e foi sendo alugado a pequeno comércio. A última foi aqui uma escola de condução que esteve aqui. Portanto, aqui nas zonas altas habitavam pessoas, até que foi vendido à Associação de Coleções, cujo presidente é o Sr. Comendador João Berardo, e que, tendo em conta a riqueza do palácio em termos de painéis de azulejos, os painéis de azulejos 1750, 1770, 1780, decidiu instalar aqui a parte da sua coleção, a melhor parte, e que foi um projeto bastante feliz, não é? O investimento então foi inteiramente privado, quer a recuperação do palácio que estava em péssimo estado, quer depois a instalação da coleção, que teve como curadores
os melhores que nós podíamos almejar, não é? O professor José Meco e o professor Pélis Eguel, portanto, a coleção portuguesa, o professor José Meco e o professor Pélis Eguel, espero estar a dizer bem o nome dele, a coleção espanhola, uma fantástica coleção de azulejaria, portanto, a primeira exposição tinha o título 800 anos de história do azulejo e abarcava então o período de 800 anos, íamos desde a antiga Pérsia até praticamente aos dias de hoje, uma coleção notável a todos os títulos, com uma das melhores representações na Península, portanto da azulejaria islâmica e mudéjar. Somos visitados por milhares de pessoas, excursões que vêm de toda a Espanha ver esta coleção. É de facto uma coleção fantástica, um projeto expositivo notável, que teve, entretanto, em 2025, uma renovação, onde se acrescentou um conjunto de azulejos que foram sendo adquiridos pela Associação de Coleções, destaques do período de Dom Jaime, de facto também azulejos franceses raríssimos, e que temos a felicidade de ter aqui numa pequena cidade, no Alentejo, Estremoz, não é? Que temos uma história riquíssima. Aliás, tivemos até produção de azulejos que estão documentadas, estão documentados no âmbito da fábrica de Luísa Fina dos Frame da Rosa. Portanto, este encontro feliz entre um privado e depois um público, que somos nós município, que por protocolo fazemos a gestão quer das atividades educativas, quer da conservação, portanto, do edifício e da coleção, e tem sido uma experiência fantástica. E nesse sentido, e percebendo essa dinâmica entre a coleção privada e depois a própria instituição pública, existe também um projeto educativo, também no sentido de fazer com que a coleção não seja exatamente um local fechado, mas sim um local também de aprendizagem e também quase de apropriação da comunidade em relação a este espaço também, como sendo um local até de estudo, eventualmente também para despoletar o interesse académico e em gerações futuras. Queríamos perceber também essa parte, doutor. Muito de que forma é que encadeamos aqui o conhecimento, no fundo, e essa dinâmica com a comunidade local. Muito bem. Se no princípio pela comunidade era visto um museu de fora, não é? Com uma coleção de fora, e numa pequena cidade apercebemos isso melhor ainda, hoje em dia as pessoas têm um enorme orgulho neste museu, já dizem o nosso museu. Não é? Já é essa apropriação, o nosso museu. E é um dos espaços obrigatórios quando trazem família à cidade, trazer as pessoas a ver o museu do azulejo, o Museu Berardo de Estremoz. É uma enorme fonte de orgulho para a terra. Em termos de atividades educativas, promovemos aqui o conhecimento do azulejo junto dos mais novos, de uma forma muito didática, para eles perceberem as técnicas, os períodos históricos, até algumas autorias, e tem dado já os seus frutos, de tal maneira que até dentro do município e dentro da comunidade nos levou também a redescobrir o nosso património azulejar, que é riquíssimo. Não é? Temos um laboratório de conservação e restauro associado ao Museu Municipal, com um enfoque forte nas cerâmicas, claro, em virtude dos bonecos da olaria, e que ultimamente tem trabalhado bastante com o nosso património azulejar, nomeadamente, por exemplo, a recuperar os painéis de azulejos que estão no antigo convento dos Congregados, hoje o edifício da Câmara Municipal, levou-nos a concretizar uma rota do azulejo em Estremoz, onde fazemos diversas propostas de roteiro e temos os nossos guias especializados exatamente nesta área, e onde o ponto de partida é este museu. Portanto, este museu, além do grande impacto em termos de visitantes que teve na cidade, claro está, não é? Teve também este impacto em termos de redescoberta do nosso património cultural, de criar um enfoque especializado aqui
aqui nos quadros da Câmara de pessoal especializado exatamente nesta área. Isso tem dado os seus frutos junto da comunidade, junto dos mais novos e junto do público em geral, até aqui à volta. E claro está, mais uma vez refiro, teve um grande impacto em termos de visitantes no nosso turismo. Posso lhe dizer que os nossos museus todos, com este museu, temos 83 mil visitantes, o que para uma terra com cerca de 12, 13 mil visitantes tem um grande impacto e é um motivo, de facto, para continuarmos a trabalhar, para desenvolvermos o trabalho ainda mais focados nesta casa. É um grande motor cultural e também económico. Percebemos que essa dinâmica para a cidade é também bastante interessante. Agora iríamos passar para outro tema, doutor, perceber que também o património como identidade e pertença local é também muitas vezes alvo de vandalismo, outras situações que infelizmente decorrem na atualidade, e queríamos perceber se há, por exemplo, alguma ligação com alguma associação que esteja ligada, recordo-me de algumas associações que estão ligadas à defesa do património, especificamente do azulejo, se há alguma interação ou se prevêem alguma interação ou ainda não tiveram como previsto essa interação. Nós não tivemos ainda, portanto, especificamente vocacionado para trabalho connosco, mas temos tido contacto com grupos de amigos de museus que vêm visitar o nosso museu, portanto de propósito, nomeadamente do azulejo, portanto, o que nos vêm visitar. Em termos locais, foi o que eu disse há pouco, de facto, obrigou-nos, entre aspas, a redescobrir o nosso património azulejar. Nós somos um concelho com mais de 20 associações de índole cultural, o que é fantástico, elas estão bastante despertas para estas questões, portanto, da salvaguarda, da preservação, da conservação do património. O que é bom, porque obriga também a Câmara a trabalhar, portanto, nessa área, e nós temos esse trabalho, nomeadamente aqui na área dos museus e da cultura, que sempre que podemos trabalhamos com as nossas associações de defesa e proteção do património e outras que têm outras especificidades, mas tem sido um trabalho que tem vindo a ser, portanto, a ser construído, e eu acredito que a curto e médio prazo será ainda mais forte. E em relação também à representatividade, que é também um dos nossos, do nosso foco do nosso podcast, é tentar perceber as invisibilidades do património e tentar de alguma forma perceber, em termos de produção azulejar e na identificação da coleção, se há identificada a produção, por exemplo, por mulheres ou em contextos em que elas também contribuam para a produção, se há de alguma forma construída essa narrativa em termos museológicos e museográficos, em termos positivos, ou se eventualmente é um processo que também decorre ou que esteja previsto. Muito bem. Portanto, neste museu não está previsto, portanto, o museu tem um forte enfoque histórico e estético, como se observa, não é? Portanto, há aqui uma preocupação cronológica no passar das salas para as pessoas entenderem o percurso que fez o azulejo. Como entendemos, o trabalho do azulejo era um trabalho oficinal, não é? Que ia desde a produção do silhar em barro, depois a todo o restante, desde o cozer, desde o pintar, e era um trabalho de homem, não é? Se na arte que nós já vimos no boneco de Estremoz era uma arte de mulheres e que se redescobriu como uma arte de mulheres, não é? Nós trabalhamos exatamente também com esse enfoque. E aliás, houve esse trabalho também que, de facto, de unirmos, quando nos referimos a oficinas, referirmos quer quem modela, quer quem pinta, que normalmente são as mulheres. Aqui neste caso, portanto, não há esse enfoque, há um enfoque historicista, digamos assim, em termos artísticos, e o que está identificado como se verifica facilmente, a vastíssima maioria dos azulejos não está assinado. Portanto, e então é um trabalho de comparação, não é? Em termos de traços muito específicos de determinados pintores e do período histórico do mesmo. E isso temos o grande nome em Portugal, que é o professor José Meco, não é?
que é uma pessoa que consegue atribuir com um grande grau de certeza, devido à sua longa experiência, conhecer muitos azulejos que estão assinados, e ele consegue fazer esse trabalho comparativo e atribuindo-a, e conseguimos ter isso. De mulheres, do que eu conheço da história do azulejo, não conheço uma única pintora portanto, de azulejos. E em relação aos desafios do futuro do Museu do Azulejo, quais são aqueles que se apresentam? 5, 10 anos de perspectiva, doutor, qual é o lugar do azulejo na cidade e do museu? O museu teve este grande atributo, como eu disse há pouco, da redescoberta do património azulejar. E eu penso que o desafio será mais fora de portas, que é manter as rotas culturais existentes, expandi-las, trabalharmos a conservação deste vastíssimo património que teve tantos anos com pouca atenção. Nós vamos, em breve, iniciar um processo de remoção de azulejos do exterior da Câmara que estão tremendamente degradados, que estão a ser sujeitos a roubos e que temos que os salvaguardar. A REFER, junto da antiga estação de caminho de ferro, fez o mesmo, portanto, retirou alguns painéis, voltou a colocá-los in situ, recuperados. Portanto, eu penso que o trabalho será fora de portas, se bem que este museu tem essa particularidade de ser o ponto de partida de qualquer visita de património azulejar. E há algo que também este museu pode e deve almejar, que é tornar-se mais do que um museu de espaço local. Não é? Isto é um museu que é uma coleção verdadeiramente nacional. Não é? Temos o Museu Nacional do Azulejo, ninguém retira isso da equação, seria até importante haver um trabalho colaborativo, mas nós penso que temos que ultrapassar a ideia apenas de museu local. Isto é um museu que tem que passar as portas de Estremoz e iniciar uma colaboração profícua nesse aspecto. De salientar nesse tipo de colaboração é a abertura que tem a Associação de Coleções de cedência de peças. Há peças que estiveram no Museu de Tavira, salvo estão agora noutra unidade, portanto, museológica, que agora não me recordo do nome, mas há de facto essa, quer de partilha de informação, quer de partilha de peças que estão aqui musealizadas. A Associação de Coleções tem essa preocupação e tem essa visão, que eu também chamo de visão, portanto, de disseminação de conhecimento. Mas o desafio, se me coloca essa questão, é de facto passarmos as portas de Estremoz, sermos um museu que não se afirma apenas aqui localmente, começamos a afirmar em termos regionais e nacionais, e temos aqui a fronteira de Espanha tão perto, temos a melhor coleção exposta, sem dúvida, de património azulejar islâmico e mudéjar aqui na nossa casa, com exemplos únicos de uma coleção que comprou esta associação, e é esse o grande desafio que se coloca, de facto, é sermos de portas e conseguirmos levar o museu a outras terras e trazer também aqui outras propostas, outras pessoas e ampliarmos aí, de facto, o raio de ação do museu. Doutor, por último, a questão mais difícil, eleger uma peça, uma sala que seja representativa da coleção e que possa ser representativa do museu. Agora que é difícil. Agora é que é difícil. Mas eu tenho aqui um conjunto, não lhe vou dizer uma peça. Temos aqui uma sala que para mim, portanto, nos diz muito, que é a Sala das Batalhas. A Sala das Batalhas são os azulejos próprios do Palácio, década de 50, 60 do século XVIII, e que de facto refletem quer a família que aqui estão, portanto, que aqui está, quer a história da cidade. Então, o António Henriques da Silveira era um homem que escreveu a primeira monografia a séria sobre Estremoz, e esta família, na busca da nobilitação, tinha também o Amar Henriques da Silveira, que fez uma companhia de cavalos em Olivença, que era um homem que se estava a associar aos militares. Aliás, já o pai também, o Barnabé Henriques, faça justiça, um homem que veio de Guimarães, era um homem que foi capitão aqui em Estremoz, também era um homem militar. E então estão ali naquela sala as grandes batalhas onde participaram as tropas estacionadas
em Estremoz. E tem pormenores deliciosos, muito interessantes e que passam em revista a história de Estremoz. E então é um espaço que eu às vezes perco-me lá a ver os pormenores e há sempre algo de diferente. E não é a minha peça, é a minha sala. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Este foi então o Reserva Aberta. Espero que tenham gostado. Até à próxima.